A graça e a paz de Jesus, amados, retornando para o nosso pão da casa. Nós estamos lendo Gênesis capítulo 15. E Abraão está em um estado de espera. Anos se passaram e a promessa de Deus de que ele teria uma família abençoada e assim todas as famílias da terra seriam abençoadas ainda não tinha se cumprido. Por quê? Porque Abraão, apesar de ter muitas coisas, a Bíblia diz que ele era riquíssimo, isso nós podemos dizer, não é riquezas materiais que vão fazer com que você fique plenamente satisfeito. Há algo a mais. O que é esse algo a mais? É a nossa herança espiritual. E você vai perceber Abraão ali entristecido. Deus o visita na sua tenda. Ele tira ele daquela tenda, porque muitas vezes, no estado de espera, às vezes vamos nos confinar em um estado de tristeza. E Deus tira Abraão daquele estado. Como é que ele faz isso? Dando nova visão para Abraão. Ele tirou Abraão daquela tenda e disse: Abraão, olha para o céu, para as estrelas, olha para as areias. Ele disse: assim vai ser a tua descendência. Deus disse isso quando ele não tinha ainda nem um filho. E ele diz assim: olha, tem mais, eu vou te dar essa terra onde você está peregrinando. Aí ele disse assim: Senhor, como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Então presta atenção. A herança espiritual envolve três coisas. Quais são as três coisas? Envolve uma descendência, isso é, filhos, uma posteridade. A herança, ela envolve um lugar, e a herança envolve um relacionamento com Deus. Então a herança espiritual envolve três coisas: descendência, um lugar e um relacionamento. E ele pergunta: como é que eu tenho a garantia disso? Né? E antes de Deus dar a garantia, a Bíblia diz que diante da promessa de Deus, Abraão creu. E é isso que faz toda a diferença. Eu quero te dizer, o que faz diferença no relacionamento de Deus não é o que você é capaz de fazer para Deus, mas é se você crê que Deus fará. A Bíblia diz que Abraão creu. Por causa disso, aquilo foi imputado, dado a ele como justiça. Isso é, foi colocado um tipo de justiça, onde Abraão foi aceito por Deus completamente, sem Abraão fazer absolutamente nada, simplesmente porque ele creu. Por isso que a Bíblia usa essa palavra imputado. Quer dizer, Deus colocou nele algo que ele não tinha, simplesmente porque ele creu. Quando ele acreditou, a justiça de Deus foi colocada nele e ele foi completamente aceito. Por causa disso, Deus fez uma aliança com Abraão. Imagina, assim, qual é a garantia que a herança espiritual vai acontecer? A aliança. É a aliança. A aliança é que garante esse relacionamento. É interessante que o costume dos antigos era tomar um sacrifício e partir aquele sacrifício no meio, em duas partes. Eles enfileiravam aquele sacrifício e as duas pessoas que faziam aliança, elas passavam no meio daquelas duas partes. O que eles estavam dizendo é: se não cumprirmos o acordo, vamos morrer como esses animais aqui. Abraão pega os animais que Deus pede, ele separa, mas na hora de passar, o texto diz que Abraão adormeceu. Isso é, porque nós não podemos garantir a nossa parte. Nossa parte é só crer. E quando ele dorme, a Bíblia diz que duas figuras passam no meio daquelas duas partes: um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Quem são essas duas figuras? É a figura do nosso Pai Celestial e do seu Filho, Jesus Cristo. Você sabia que nós não temos uma aliança diretamente com Deus? Nós temos uma aliança através do Filho de Deus. Por isso que nós precisamos crer nele. Naquele dia, Deus fez uma aliança com Abraão. Mas essa aliança já era pela fé no Filho de Deus. Você também pode ter uma aliança com Deus. Deus propõe para nós uma nova aliança, onde quando aceitamos a promessa de Deus de salvação, e nos rendemos a Ele, cremos na sua palavra, a Bíblia diz que Ele troca o nosso coração velho homem, coloca um coração novo, um coração de carne, um coração que crê, um coração que responde ao chamado de Deus. Então quero dizer para você, você tem uma herança celestial disponível para você, e ela é acessível através da fé que nos coloca dentro da aliança com o Senhor nosso Deus. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe. Receba o pão
da casa.